Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admara Martins. Vou pedir para você ficar aqui comigo, eu estou lendo a Bíblia e no final deixa o seu gostei, o seu comentário, se inscreve no canal e que Deus abençoe. Lucas 7, o centurião de Cafarnaum. Quando Jesus acabou de dizer todas essas palavras, sendo ouvido pelo povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de certo centurião, a quem seu senhor muito estimava, estava doente à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou algumas autoridades dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E, aproximando-se de Jesus, eles lhe rogavam com insistência, dizendo: Ele é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo construiu para nós a sinagoga. Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou alguns amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Por isso não me julguei digno nem mesmo de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E a meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado com ele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E quando os emissários voltaram para casa, encontraram um servo com saúde, o filho da viúva de Naim. Pouco depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhes: Não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão, e ao pararem os que o levavam, ele disse: Moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo dominou a todos e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. João envia mensageiros a Jesus. Os discípulos de João contaram todas essas coisas. E ele então, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: Tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram para falar com Jesus, disseram: João Batista enviou-nos para perguntar: Tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? E naquela mesma hora, Jesus curou muita gente de doenças, de enfermidades e de espíritos malignos, e deu visão a muitos cegos. Então lhes respondeu: Ide e contai a João o que tendes visto e ouvido. Cegos vêm, paralíticos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem. Mortos são ressuscitados e o evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado quem não se escandalizar por minha causa. Jesus dá testemunho de João. E quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem trajado de roupas finas? Os que se vestem com pompa e vivem no luxo estão nos palácios dos reis? Mas que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo, muito mais que profeta. Este é aquele sobre quem está escrito: Estou enviando à tua frente o meu mensageiro que preparará adiante de ti o teu caminho. Pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há outro maior que João, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. E todo o povo que o ouviu, até mesmo os publicanos, reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o plano de Deus para si mesmos, pois não foram batizados por João. Aqui, pois compararei os homens desta geração? A que são semelhantes?
São semelhantes a crianças que, sentadas nas praças, gritam umas às outras. Tocamos flauta para vós e não dançastes. Cantamos lamentações e não chorastes. Porque João Batista veio não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. E veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, é um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus filhos. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus, então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. E havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume. E pondo-se atrás dele, chorando aos seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas e a enxugá-lo com os cabelos. E beijava-lhe os pés e derramava o perfume sobre eles. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem o está tocando e que espécie de mulher ela é, pois é uma pecadora. Mas, respondendo, Jesus lhe disse: Simão, eu tenho uma coisa a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu: suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: avaliaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, mas ela os molhou com suas lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me cumprimentastes com beijo. Ela, porém, não para de beijar meus pés desde que entrei. Não colocaste óleo sobre minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre meus pés. Por isso eu te digo: os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. Mas os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas 8. As mulheres que ajudavam Jesus. Depois dessas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade e de povoado em povoado, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 o acompanhavam. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças também iam com ele. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes. E Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. A parábola do semeador. Certa vez, aglomerou-se uma grande multidão, e gente de todas as cidades veio ao seu encontro. E Jesus disse por meio de parábola: o semeador saiu para semear a sua semente. E enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, e depois de brotar, secou, pois não havia umidade. E outra parte caiu no meio dos espinhos, mas estes, crescendo com ela, a sufocaram. Outra parte, porém, caiu em terra boa, e brotando, deu fruto a 100 por um. E ele exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então seus discípulos lhe perguntaram: o que significa essa parábola? E ele respondeu: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por meio de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não aconteça que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem-na com alegria. Contudo, eles não têm raiz e creem apenas por algum tempo e desviam-se na hora da provação. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, seguindo seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, e não dão fruto que chegue a amadurecer. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração honesto e bom,
conservam-na e dão fruto com perseverança. A parábola da candeia. Ninguém acende uma candeia e a cobre com uma vasilha, nem a põe debaixo da cama, mas a coloca no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há nada encoberto que não venha a ser manifesto, nem coisa secreta que não venha a ser conhecida, nem trazida à luz. Vede, pois como ouves, porque a quem tiver lhe será dado, e a quem não tiver lhe será tirado até o que parece ter. A família de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus foram ao seu encontro e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: Minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e obedecem a ela. Jesus acalma a tempestade. Certo dia, Jesus entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Vamos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e caiu em vendaval sobre o lago, e o barco foi se enchendo de água a ponto de estar em perigo. E aproximando-se dele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, vamos morrer. E ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água, e estes cessaram e veio a calmaria. Então lhes perguntou: Onde está a vossa fé? Atemorizados, eles se admiraram e diziam uns aos outros: Quem é este que dá ordem até aos ventos e à água, e eles lhe obedecem? O endemoniado Geraseno. E chegaram à terra dos Gerasenos, defronte da Galileia. Logo que desembarcou, um homem da cidade saiu-lhe ao encontro, possesso de demônios, e havia muito tempo não vestia roupa e nem morava em casa, mas nos sepulcros. Quando ele viu Jesus, gritou, prostrou-se diante dele e exclamou em voz alta: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Imploro-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito impuro que saísse do homem, pois já havia muito tempo que se apoderara dele, e prendiam-no com algemas e correntes. Mas ele, quebrando as correntes, era impelido pelo demônio para lugares desertos. Jesus lhe perguntou: Qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. E rogavam a Jesus que não os mandassem para o abismo. Andava pastando ali no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe então que lhes permitisse entrar neles, e ele permitiu. E depois de saírem do homem, os demônios entraram nos porcos e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e afogou-se. Quando os que cuidavam da manada viram o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E o povo saiu para ver o que havia acontecido e foi ao encontro de Jesus. E acharam um homem de quem havia saído os demônios sentados aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram atemorizados. Os que viram aquilo lhe contaram como o endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gerasenos rogou a Jesus que fosse embora, pois estavam com muito medo. Então ele entrou no barco e voltou. Mas o homem de quem haviam saído os demônios pedia-lhe que lhe permitisse ficar com eles. Mas Jesus o mandou para casa, dizendo: Volta para tua casa e conta tudo o que Deus te fez. E ele foi anunciando por toda a cidade tudo quanto Jesus lhe havia feito. A filha de Jairo, a cura de uma mulher com hemorragia. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos estavam à sua espera. Então veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e prostrado aos pés de Jesus, implorava-lhe que fosse até a sua casa, porque tinha uma filha única, cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele se dirigia para lá, a multidão o comprimia. E uma mulher que sofria de uma hemorragia havia 12 anos e gastara todos os seus bens com os médicos, mas não havia conseguido ser curada por ninguém, aproximando-se por trás, tocou a borda do manto de Jesus e a sua hemorragia estancou imediatamente. Jesus perguntou: Quem me tocou? Como todos negassem,
Pedro lhe disse: Mestre, a multidão te aperta e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém me tocou, pois percebi que saiu poder de mim. Então, vendo que não passara despercebida, a mulher aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo o motivo por que o havia tocado e como fora imediatamente curada. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Enquanto Jesus ainda falava, alguém da casa do chefe da sinagoga veio avisar: A tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Ouvindo, porém, Jesus disse a Jairo: Não temas, crê somente, e ela será curada. Tendo negado a sua casa, Jesus não permitiu que entrassem com ele, com exceção de Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e se lamentavam, e ele, porém, disse: Não choreis, ela não está morta, mas dormindo. E riam dele, sabendo que ela estava morta. Então ele, pegando-a pela mão, exclamou: Menina, levanta-te. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Jesus mandou que lhe dessem de comer, e seus pais ficaram maravilhados, mas ele ordenou que a ninguém contassem o que havia acontecido. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, feche os seus olhos. Ó Pai Todo-Poderoso, como eu posso apoiar um ministério, Senhor, ou alguma pessoa no dia de hoje? Onde e como eu posso ajudar? Eu amo saber que o ministério de Jesus ele foi apoiado por muitas mulheres. Dai-me o mesmo desejo que essas mulheres tiveram. Que alegria e honra é participar da obra de Deus. Ó Senhor, abençoa a vida de cada uma dessas pessoas que está ouvindo essa leitura. Tudo tão simples, mas feito de tão bom grado e tão bom coração. Tudo para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada.